Como funciona a lei de ação e reação nas provas coletivas? No caso do Alzheimer, é possível distinguir visão de alucinação? Por que os espíritos não ensinam remédio para a Covid-19? Que forma de governo se aproximaria mais do ideal de Jesus? O que disse Kardec durante a pandemia do cólera? Apesar da atuação dos espíritos, cada um é responsável pelos próprios atos. Divaldo Franco fala sobre mensagens negativas na internet. Muito bom dia, ouvinte. Hoje é domingo, 26 de abril, outono de 2020. São 11 horas e 31 minutos em Garça. Recomende o programa a amigos e familiares. E atenção, você pode ouvir este programa e suas edições anteriores pelo YouTube ou acessando o Facebook do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie sua mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor a qualidade do programa. O programa é do ouvinte. Nossos telefones de contato são os seguintes: telefone fixo, DDD 14 3471 0700. E também temos os seguintes celulares: 981 79 2405 e 997 51 2397. Nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. Para sua mensagem de WhatsApp, use o celular 997 512397. E você também pode escrever para o Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, CEP 17.400.000. Ou ainda nos entregar pessoalmente seu recado. Contamos com sua participação. E atenção para o livro que vamos sortear ao final desta edição. Pronto Socorro, pelo Espírito Emmanuel, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Pronto Socorro é uma dessas maravilhosas coletâneas de mensagens com que Emmanuel nos alimenta e fortalece a alma para os momentos mais difíceis da vida. É uma publicação da FEB Brasília. E se você quer concorrer a um exemplar desta preciosa obra Pronto Socorro, liga até o meio-dia para um destes números. O telefone fixo, DDD 14, telefone 34710700. Celulares 981-792405 e 997-512397. Ou mande seu WhatsApp para o 997-512397. E ganhou o livro no domingo passado Ana Clarice Duarte Mariusso, ouvinte residente em Garça. Esta é a apresentação número 2138 de Momento Espírita, 47 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Apresentação, Juliana e Marco Antônio. Contamos ainda com a colaboração do Mares na secretaria e a participação especial da Sônia. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, todos sabemos que o corpo humano é dotado de um sistema imunológico encarregado de se defender contra agentes causadores de enfermidades como vírus e bactérias. E que dependendo da condição desse sistema de defesa, a pessoa pode estar mais ou menos suscetível de contrair uma doença infecciosa, como é o caso da Covid-19, causada pelo novo coronavírus. Uma grande porcentagem das pessoas que adquirem esse vírus são apenas transmissores, elas não ficam doentes. E uma porcentagem muito pequena dessas pessoas, de 2 a 10% em média, pode vir a morrer. No entanto, as mortes se concentram mais nos chamados grupos de risco, principalmente nos mais idosos.
Esses dados são ainda preliminares, pois se conhece muito pouco da doença causada pelo coronavírus, mas é o que os pesquisadores até agora puderam descobrir a partir do que constataram com as primeiras coletividades acometidas. Várias pessoas nos têm perguntado sobre o lado espiritual dessa pandemia, uma vez que, segundo o Espiritismo, nada acontece por acaso. Uma das questões que mais se destacaram nesse sentido diz respeito à probabilidade que uma pessoa tem de adquirir o vírus, ficar doente e morrer. Nesse caso, perguntam: a morte causada pela Covid-19 estaria prevista no seu karma, uma vez que ela seria uma entre milhares de outras que foram contaminadas e sequer manifestaram a doença? De fato, a doutrina espírita lança um olhar mais amplo sobre essa questão, pois ela não cuida apenas do corpo, mas tudo analisa sob o ponto de vista do espírito imortal. Fica claro, portanto, que a ciência médica que não descortina além da matéria só pode estudar o mundo material, nele colocando as causas e os efeitos de tudo. Como nada acontece por acaso, pois tudo está submetido à lei de causa e efeito, deve haver uma explicação para o sofrimento coletivo, como para cada caso em particular, como diz Kardec no capítulo Bem-aventurados os aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo efeito tem causa. Se a causa não estiver nesta vida, estará em vidas anteriores. Mas, na maioria das vezes, não se trata apenas de uma causa simples, mas de um conjunto de fatores que acabam concorrendo para um resultado. Tanto assim que uma determinada morte por uma determinada doença em um determinado momento pode ter ocorrido por uma série de causas conjugadas. Há causas próximas, como por exemplo a falta dos cuidados devidos com a saúde, as ações preventivas, o distanciamento social, a higiene. E há causas que remontam ao passado anterior a esta encarnação. Quando a gente lê as obras de André Luiz, depara-se com vários relatos que nos ajudam a entender melhor como funcionam as leis divinas em relação à problemática humana. Um fato que facilita a contaminação por vírus, por exemplo, pode ser a fragilidade do sistema imunológico. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, dedica um capítulo para mostrar que sentimentos ou emoções influem na capacidade de defesa de nosso corpo, dificultando ou facilitando o contágio por agentes infecciosos como o coronavírus. Embora André Luiz tenha defendido essa tese em 1958, muitos anos depois, cientistas da Universidade de Duke, em Nova York, vieram dar a comprovação através de importante experimento. Disso resulta, caros ouvintes, que em meio a um fato de dimensão mundial, como é o caso da pandemia da Covid-19 e o transtorno que ela vem causando no planeta, existe sim provas e expiações, mas elas podem ser tanto coletivas quanto individuais, pois embora todos estejamos sofrendo com a coletividade, cada um de nós vem traçando ao longo de sua história seu próprio caminho evolutivo. Contudo, não podemos esquecer que ao longo das provas e das expiações, temos também as missões, o que é muito importante lembrar. Missionários, na verdade, não são apenas os cientistas que descobrem remédios ou profissionais da saúde que muitas vezes se sacrificam para salvar vidas. Missionários somos todos nós, na medida em que, tendo consciência da gravidade deste momento, procuramos agir com espírito de solidariedade para ajudar pessoas, famílias e coletividade a superarem esse difícil momento. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então às questões de hoje. Esta primeira questão foi formulada por telefone por um ouvinte que não quis se identificar e diz o seguinte:
Quando uma pessoa de idade muito avançada está com Alzheimer, embora tenha momentos de lucidez, fala de familiares falecidos como se eles estivessem ali presentes, conversando com ela. Isso é só alucinação ou ela está mesmo vendo esses espíritos? A mente humana é muito complexa e até hoje se conhece muito pouco sobre ela. Embora o Espiritismo admita a faculdade de ver além dos sentidos, a chamada clarividência, não dá para afirmar que tudo o que uma pessoa diz perceber está acontecendo da forma como ela descreve. Mas é bem provável que, apesar do cérebro comprometido com Alzheimer, ela esteja divisando além da dimensão física e consiga detectar a presença de entes queridos desencarnados. Segundo André Luiz, a percepção mediúnica é um fenômeno que se dá através de uma glândula endócrina, que no passado era conhecida por epífise e hoje é chamada de pineal. Esse intrigante corpúsculo, localizado na região central do cérebro, além das várias funções que tem em relação ao organismo, é capaz de captar sinais magnéticos que provêm do mundo espiritual e que, no caso da clarividência, se transformam em imagens e sons no córtex cerebral. André Luiz trata desse tema com mais detalhes na obra Mecanismos da Mediunidade, aprofundando um pouco mais a informação dada pelos espíritos a Kardec de que a mediunidade tem base no organismo. Além disso, os relatos de casos de aparição de entes queridos para pessoas que estão nos últimos momentos de vida é comum nos anais do espiritismo e das ciências psíquicas em geral. Já nas obras de André Luiz, da série Nosso Lar, que costumam descrever os momentos finais de pessoas na Terra, existem várias referências sobre a presença de espíritos familiares e amigos que vêm receber o desencarnante, logo que este deixa esta vida e adentra o mundo espiritual. Sobre isso, você vai encontrar a interessante obra de Ernesto Bozano, pesquisador italiano, que, entre outros livros, escreveu Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte. E você pode telefonar agora e concorrer ao livro Pronto Socorro, pelo Espírito Emmanuel, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Use o telefone fixo 3471-0700 ou um dos celulares 997-512397 ou 981-792405. O ouvinte Roberto diz que está muito preocupado com a Covid-19 e com tudo que vem acontecendo ao redor do mundo. Ele cita, ao mesmo tempo, as curas feitas por Jesus, conforme narram os evangelhos, e pergunta por que os bons espíritos que se preocupam tanto com a humanidade neste momento de aflição não revelam de uma vez o remédio para a cura dessa doença. Ele diz que, se isso acontecesse, ficaria definitivamente comprovada a existência dos espíritos e da vida espiritual. Caro ouvinte, interessante sua observação. Mas não é dessa maneira tão simples que a humanidade evolui. Hoje, com as pesquisas científicas, está mais do que comprovado que a alavanca do progresso da humanidade é a necessidade. É a dor e, muitas vezes, a aflição. Todos fomos criados simples e ignorantes, mas com capacidade para desenvolver elevados dotes de sentimento e inteligência. Se Deus nos tivesse feito perfeitos, qual seria nosso mérito em amar? Se todas as respostas estivessem prontas, o que nos restaria fazer nesta vida? Veja, parece contraditório, mas o lírio branco e perfumado nasce do charco imundo e lodacento. O Espiritismo nos ensina que estamos neste mundo para aprender e progredir, e não há aprendizado e nem progresso sem experiências. Depois de rastejar pelo chão, a criança consegue se levantar e em seguida dar os primeiros passos e caminhar. Mas tudo isso com muito esforço e sacrifício, vencendo a barreira do medo e aprendendo a cair e se levantar, aprendendo, enfim, a confiar em si mesma. Isso tudo com a ajuda dos adultos, pois sem eles ela sequer sobreviveria. Esse é o caminho da evolução.
As curas que Jesus promoveu também não fugiram às leis da natureza. Elas encantaram multidões e até hoje deixam muitos boquiabertos. Mas Jesus estava utilizando de um recurso de que a expressiva maioria das pessoas não dispõe, pois o processo curativo, na ordem espiritual das coisas, não vem de fora, mas de dentro de cada um. O reino de Deus está dentro de vós. A tua fé te curou, ele dizia, mas até hoje temos imensa dificuldade de construir esse reino interior e de cultivar essa fé, confundindo-a com meros poderes mágicos. Desde a codificação da doutrina espírita há mais de 160 anos, sabemos que a espiritualidade superior tem nos estimulado a caminhar para frente, tanto em nosso progresso material quanto em nosso progresso moral. Intelectualmente temos andado mais depressa, mas o abismo entre o moral e o intelectual ainda nos impede de vencer importantes etapas. O que os espíritos podem fazer é o que sempre fizeram. Inspiraram os homens a encontrar o melhor caminho. É o que certamente estão tentando fazer. Um momento grave. Não podem fazer mais do que isso, porque quem precisa evoluir somos nós. Quem precisa desenvolver a arte de curar somos nós. Por isso, temos a medicina. Imagine se o professor, na ânsia de querer que seus alunos sejam todos aprovados, forneça a eles o resultado das questões antes da prova. É o professor quem ensina, mas para aprender, os alunos devem caminhar com seus próprios pés. No primeiro capítulo de A Gênese, Allan Kardec afirma em alto e bom som: os espíritos não fazem pelo homem aquilo que o homem pode fazer por si mesmo. Do contrário, não precisaríamos de estudo, de escola ou de ciência. Tudo cairia em nossas mãos e não haveria por que evoluir. A necessidade da evolução é uma disposição íntima de cada um de nós, de cada povo e de toda a humanidade, que, aliás, ao longo de sua história, já enfrentou toda espécie de calamidade. Sempre as forças da natureza se levantam para colocar à prova a sua capacidade de superar e evoluir. É do ouvinte Vanderlei a seguinte pergunta: diante dos fatos que estão acontecendo, o Espiritismo, que tanto fala em liberdade, ficaria do lado da democracia? A democracia, Vanderlei, é uma forma ideal de governo em que o povo teria uma grande participação. Thomas Jefferson, que governou os Estados Unidos logo no início do século XIX, definiu a democracia como o governo do povo para o povo e pelo povo. Em tese, seria o governo em que os interesses e a voz do povo estariam mais presentes. Dos regimes políticos conhecidos, parece ser o que mais destaque dá à liberdade individual, o que mais reconheceria os direitos fundamentais do homem e do cidadão. Todavia, o Espiritismo não é uma proposta de governo nos termos restritos da política humana. Sua filosofia vai muito além, pois trata o homem não apenas como cidadão, mas principalmente como espírito imortal de passagem pela sociedade e em processo de evolução por meio de suas experiências neste planeta. Eis porque o governo de uma nação dependerá da evolução moral de seu povo. Quanto mais evoluído o povo, mais a sociedade estará concorrendo para que os direitos sejam respeitados e os deveres cumpridos. Podemos dizer que a democracia é, entre as formas de governo até então praticadas no mundo, a que mais se aproxima do ideal espírita, por causa da preocupação com os direitos fundamentais do homem, principalmente a importância que dá à convivência dos desiguais, onde cada um é respeitado e protegido na sua própria maneira de pensar. Isso faz parte dos direitos naturais do homem, conforme lemos nas Leis Morais, terceira parte do Livro dos Espíritos. Na teoria, o regime democrático seria ideal, mas na prática ainda não reunimos condições espirituais
para praticá-lo na sua integridade. Os interesses de grupo, o ódio político, o personalismo de certos líderes e a forte tendência para a corrupção, decorrentes do egoísmo e do orgulho ainda muito comuns entre nós, contaminam a vida social. Por isso, as democracias ainda estão lutando para se adequarem ao ideal que elas proclamam, pois, sendo os homens portadores de graves defeitos morais, eles têm imensa dificuldade de atingir as verdadeiras metas democráticas, idealizadas por grandes pensadores. Na verdade, Vanderlei, se como seres humanos não aprimoramos nossos sentimentos, buscando inspiração nos ensinamentos dos grandes mestres, dos quais se destacou Jesus, para sabermos praticar uma convivência fraterna e respeitosa entre todos, não conseguiremos impor ao nosso meio a verdadeira justiça social que deveria caracterizar a verdadeira democracia. Frases que merecem reflexão. Ante o momento de apreensão que estamos vivendo, o entendimento espírita nos lembra que no caminhar do processo evolutivo somos alunos em estágio de aprendizado. Os problemas não existem apenas para serem resolvidos, mas também para que aprendamos com eles. E este é um momento precioso que pode ser decisivo para cada um de nós e para toda a comunidade deste planeta. Diante disso, trazemos algumas frases para ajudarem a refletir sobre nosso papel neste instante como pessoas humanas e como espíritos imortais. Relembrando a postura de Allan Kardec diante da pandemia do cólera, que graçava em sua época, espalhando insegurança e medo nas populações, Kardec escreveu: sabe-se que todos os tipos de excesso são uma das causas que nos predispõem mais à epidemia reinante. Assim, os médicos recomendam sobriedade em tudo, prescrição salutar, a qual muita gente tem dificuldade de se submeter. Mais adiante, no mesmo artigo da Revista Espírita de outubro de 1865, falando agora do espírita, Kardec continua: então, por força de suas crenças e da maneira de encarar o objetivo da vida presente e o resultado da vida futura, o espírita modifica completamente seus hábitos. Em vez de viver para comer, come para viver. Não pratica excessos, não vive como monge. Assim, usa de tudo, mas não abusa de nada. Sobre as apreensões diante da morte, Kardec afirma: quem quer que tenha lido e meditado sobre nossa obra, referindo-se ao céu e o inferno ou à justiça divina segundo o Espiritismo, no capítulo sobre as apreensões da morte, compreenderá a força moral que os espíritos adquirem em presença do flagelo que dizima populações. E diante das recomendações das autoridades médicas, que têm por objetivo a prevenção à pandemia, ele alerta: desprezar as medidas sanitárias que nos podem preservar seria um verdadeiro suicídio, cujas consequências conhecemos muito bem para a elas nos exporem. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, Pronto Socorro, pelo Espírito Emmanuel, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Ligue agora para o fixo 34710700 ou para os celulares 997-512397 ou 981-792405. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte.
Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio, um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, ainda sobre a influência dos espíritos. Esta é uma das questões mais sérias em nossa vida, embora a maioria das pessoas não tenha consciência disso, porque não conhecem o espiritismo e nem percebam que muitas vezes podem estar sendo conduzidas. Os espíritos desencarnados não se mostram fisicamente diante de nós, até porque eles não têm mais o corpo físico e se encontram numa dimensão que os nossos sentidos não alcançam. Sendo imperceptíveis aos nossos sentidos, isso nos permite agir com absoluta liberdade quando nós estamos sozinhos ou quando estamos apenas pensando. No entanto, os desencarnados podem estar presentes e geralmente estão. Vamos dar um exemplo, inspirando-nos no caso que Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos, questão número 472. Suponhamos que um espírito inspire uma pessoa a percorrer um determinado caminho onde alguém perdeu uma carteira. Ao encontrar o objeto, essa pessoa verifica que a carteira perdida contém uma boa soma em dinheiro. Acontece que essa pessoa tem dívidas a pagar e aquele dinheiro pode resolver seu problema. Mas ele verifica, ao mesmo tempo, que a carteira tem dono, pois o nome e o endereço do dono estão ali escritos com muita clareza. Por um instante, a pessoa entra em conflito. Devolve ou não devolve a carteira? Nesse caso, ela tem diante de si duas alternativas. Se for uma pessoa de bons princípios, com certeza vai devolver a carteira ao seu legítimo dono. Mas se nela a honestidade ainda não estiver bem consolidada, decidirá ficar com a carteira e se apropriar do dinheiro. O que tem a ver os espíritos com esse fato? É possível que o espírito que a inspirou a perfazer aquele caminho e encontrar a carteira seja seu próprio protetor espiritual, que conhecia seu caráter e queria que ela, diante da tentação, comprovasse a si mesma do que é capaz. Contudo, se tratar de um espírito adversário ou mesmo brincalhão, ao constatar que a pessoa agiu com honestidade, se decepcionará com sua atitude, pois esperava que ela se comprometesse com mais um ato de desonestidade. Ou então, no caso do espírito brincalhão, ele se divertirá com a situação. A atuação dos desencarnados sobre nossa vida segue mais ou menos os mesmos princípios da atuação dos encarnados. Nossa conduta é a chave para nossas relações. Pessoas honestas se dão bem ao lado de pessoas honestas. Do mesmo modo, a prática das boas ações só agrada aos bons espíritos e tendem a nos livrar da influência dos mal-intencionados. As questões referentes a este tema começam na 459 e vão até a 472 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30 pela Unirádio, sintonizando os 1060 kHz desta emissora. Aguardamos sua comunicação, você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote aí nosso endereço eletrônico,
momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente seu recado. Prezado ouvinte, no Momento Meimei de hoje, ainda vamos falar mais um pouco sobre o significado deste momento em relação ao futuro da humanidade. Não estamos anunciando nada de excepcional, a não ser lembrar que a humanidade marcha através dos séculos e dos milênios, vivenciando, sofrendo e aprendendo com suas próprias experiências, semeando e colhendo o fruto de suas ações. E é essa marcha que necessariamente a levará ao progresso, especialmente ao progresso moral e espiritual de que tanto necessitamos. Por tudo que já dissemos anteriormente, apesar de tantos obstáculos pela frente, de uma maneira geral, nós ainda estamos encontrando muita dificuldade em dar um passo mais significativo em direção à fraternidade que almejamos ou ao mundo de regeneração de que fala o Espiritismo. É bem verdade que no esforço de ascensão ao bem, ainda como acontece ao alpinista quando está se aproximando do topo da montanha, estamos sujeitos a perigosos obstáculos que ainda nos ameaçam a escalada. Vejam só, estamos em meio a uma invasão microbiana, o coronavírus, que assola o planeta, e no meio desse problema enorme que veio para estimular a espiritualidade humana, ainda atuam, em sentido contrário, os que se acham embriagados pelo materialismo e pela fome de poder. Esses, ao invés de buscarem a união, estimulam a separação. Ao invés de trabalharem a paz, desencadeiam conflitos. Ao invés de proclamarem o amor, disseminam o ódio. O materialismo, infelizmente, tem essa triste limitação. Ele não enxerga além das vantagens imediatas. É por isso, caro ouvinte, que no momento de grande agitação e insegurança, as falsas notícias e as ideias conspiratórias se espalham facilmente, pois encontrando corações aflitos e ansiosos por solução, neles se instalam com mais facilidade do que o coronavírus, deixando as pessoas angustiadas, infelizes e transtornadas. Domingo passado, falávamos aqui das fake news, que ganham terreno nesta época e que certamente acabarão por deixar sérios danos morais nesta fase agitada de nossa história. Sobre isso, o médium e expositor baiano Divaldo Pereira Franco, aos 92 anos de idade, nos manda um recado muito oportuno, que certamente já foi espalhado pelas redes sociais e que vem em boa hora ajudar-nos a compreender com mais justeza os ensinamentos de Jesus, quando se referiu, em sua parábola, à separação entre o trigo e o joio, ou entre a verdade e a mentira. Vamos ouvir, portanto, o que o Divaldo tem a nos dizer. Vivemos um momento grave da história da humanidade. Periodicamente, a sociedade é sacudida por um clamor de sofrimentos. Desta vez, o coronavírus chega até nós no auge das nossas conquistas intelectuais, das nossas conquistas morais, das nossas maravilhosas conquistas do infinito no macro e no microcosmo. A Terra estremece. É claro que o isolamento social a que estamos sendo compelidos amargura-nos, mas esta é uma terapêutica preventiva das mais valiosas que devemos respeitar e contribuir de maneira espontânea, jovial. É necessário que nós compreendamos que não nos encontramos no jogo do azar, do acaso, mas dentro de leis soberanas que regem o universo. E essa convocação é para que melhoremos os nossos sentimentos,
e as dores morais que estavam devastando a nossa sociedade, a depressão, o suicídio, a loucura dos tormentos variados, estava demonstrando que a civilização estava a um passo da loucura e do desequilíbrio. Vem agora o vírus, representa nossa fragilidade e testa. Precatemo-nos, cuidemos de atender as autoridades sanitárias e nós mostraremos que somos fortes. Enfrentá-lo-emos não é a primeira vez. Com alegria, sem nenhum pânico, porque não tem razão. Aproveitando o tempo para meditar no bem, para edificações interiores, para a convivência familiar. Porque logo passará. Tudo passa. E o planeta terrestre está sob as bênçãos de Deus. E Jesus é o guia da humanidade. A grande barca que singra os mares do universo está sendo conduzida a um porto de segurança. Mantenhamos a fé em Deus, a coragem, a solidariedade, a oração que está muito esquecida e digamos bem alto, vale a pena viver. Apesar de tudo, eu sou feliz. Prezado ouvinte, o Lar Meimei, como sempre, continua atendendo a dezenas de famílias, fornecendo-lhes mensalmente cestas básicas. E neste período socialmente tão incerto de redução de salários e desemprego, não poderia deixar de manter e incrementar seus serviços nesse sentido. Por isso, continua aceitando doações de gêneros alimentícios, material de limpeza, produtos de higiene ou outros produtos que possam socorrer as famílias que estão passando por sérias dificuldades financeiras. Você pode entregar sua doação na rua 7 de setembro, número 42, ou telefonar para o 3471-0604, falar com o Enio. Atividades do Caminho de Damasco. Atenção, ouvintes. O Centro Espírita Caminho de Damasco continua temporariamente com suas atividades suspensas. Passes, palestras e grupos de estudo. Os dirigentes de trabalho, no entanto, podem atender a pedidos de esclarecimento e orientações via WhatsApp, meio pelo qual os diversos grupos de frequentadores se comunicam. O Clube do Livro Espírita, neste mês de abril, está entregando aos seus associados a obra Em Busca da Cura Emocional, muito apropriada para os dias em que estamos vivendo. A autoria é da psicóloga e terapeuta holística Lourdes Possato. Publicação do Lumen Editorial de São Paulo. Faça parte do clube, recebendo em casa um livro por mês por apenas R$ 18 mensais. Continua em atividade também o Grupo Vida, enviando mensagens de conforto e esclarecimento às famílias enlutadas. Maiores informações com o Daniel, pelo celular DDD 14 981 27 7775. Os casos de dengue aumentou bastante. Pela manhã, logo após a primeira edição do Polícia Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash, 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, relatando fatos e analisando mensagens de entes queridos desencarnados recebidas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca do Centro Espírita Caminho de Damasco, como todos os seus demais serviços, está suspensa nesse período por força da necessidade e do cumprimento da lei. Porém, como todo domingo, a Sônia, responsável pela biblioteca, nos traz a mensagem da semana. Hoje, domingo, como é bom estar com vocês. Nossa indicação de hoje é o livro Vigiai e Orai, de Carlos A. Bacelli e Irmão José.
Irmão José nos diz, neste pequeno livro sobre temas da vida diária, oferecemos aos nossos irmãos o resultado em síntese das reflexões que efetuamos à luz do Evangelho, quanto às mais diversas situações que afligem o homem em sua breve passagem pela terra. Consoante o que nos disse Jesus, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Este volume de nossa despretensiosa lavra nos é um convite à vigilância operosa e à prece, que se traduz na ação cotidiana pelo bem de todos. Porquanto, sem fé em Deus e a vivência constante do amor aos semelhantes, o homem estará sempre à mercê de suas próprias imperfeições, sucumbindo não raro sob o assédio das forças do mal que lhe tramam a queda. Não des guarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa as tuas mãos com o bem e a tentação se afastará. Na medida de tuas possibilidades, auxilia quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. A oração é luz acesa na alma. Quando oras, os teus pensamentos se renovam e a tua disposição se modifica. A prece é um vínculo com os planos superiores. Ora e examina a ti mesmo. Sê mais vigilante. Não dialogue sem proveito. Permite-te a emoção das lágrimas, mas também derrama suor. Lembra-te de Deus com maior frequência e não apenas nos instantes de aflição. Confia na intercessão divina, mas não pares de trabalhar. Faze o teu próprio caminho. Todo problema tem solução. Jamais te desesperes, pois Deus está com você. Vigiai e orai. Te espero em nossa biblioteca. Até domingo próximo. Termina nesta terça-feira. O ciclo de palestras promovido pela USE Intermunicipal Espírita de Garça realizará sua última palestra nesta terça-feira, 28 de abril, às 20 horas, ao vivo via Facebook. Posteriormente, a palestra será postada no YouTube. A USE convida a todos para prestigiarem mais esse evento, quando a médica Karina Rafaeli, de Marília, abordará o tema Disciplina e Liberdade. E conforme anunciamos no início desta edição, passamos ao sorteio do livro Pronto Socorro, pelo Espírito Emmanuel, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier, entre os ouvintes que nos telefonaram durante o programa. E o livro sai para o ouvinte Carlos Reinaldo Meireles. Nossos parabéns, Carlos Reinaldo Meireles. Você ganhou o livro. Venha buscá-lo aqui na portaria da Unirádio durante esta semana, no horário comercial. Estamos encerrando mais uma edição de Momento Espírita. Muito obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que têm acompanhado nas manhãs de domingo pela Unirádio. E para encerrar a edição de hoje, convidamos você para ouvir conosco mais uma mensagem da espiritualidade na voz de Chico Xavier. Não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refulja em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo
apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto nem sempre atendes ao coração, agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo, Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma, Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo, Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece, Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia.